Hoje a conversa tá muito boa. Eu tô recebendo o escritor e intérprete do Tribunal Oficial do Japão, o senhor Luiz Nakano, o empresário e publicitário Silvio Zambello e o advogado e assessor parlamentar Diego Souza. E claro, nosso quadro de cultura com a Marília de Lima. Confere com a gente. Oi, gente, começando mais um programa e hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial. Queria agradecer ao senhor Luiz Nakano pela presença. Viu? Uma honra receber o senhor aqui. Aí eu agradeço muito. Para mim também é uma honra muito grande estar aqui presente. Muito Ah, obrigado. imagina. Para a gente começar, queria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Porque é tanta bagagem, tanta coisa boa. Então, fala um pouquinho para a gente essa história que o senhor tem aí, que faz tanta diferença na vida das pessoas. Eu sou nascido aqui no Brasil, em São Paulo, aqui no Hospital das Clínicas, e quando houve o movimento DKC, ou seja, de brasileiros irem trabalhar no Japão, Bom. eu fui para o Japão. 1990, já estou há mais de 30 anos no Japão. Ao chegar, trabalhei como muitos brasileiros e me especializei numa área a qual eu já tinha aptidão, que era de idioma. De Apro idiomas. Exatamente. Aprimorei um pouco mais o meu japonês e fiz o teste por eficiência e aproveitei também para prestar um concurso. Fiz um treinamento e prestei concurso para o tribunal. E E é uma peça, estou lá. e é um profissional extremamente importante, porque hoje o senhor atua, né, como intérprete. Eu falo que o senhor, eu imagino, o senhor hoje é a peça fundamental, né, entre o promotor, né, juiz, réu, tá ali. Fala um pouquinho dessa experiência, porque é tão importante, o senhor tá ali vivenciando, né, um momento ali que quando a gente fala principalmente da área criminal. Então, como que é essa experiência? Já fazem mais de 26 anos e desde o mandato de prisão, quando se constata o crime e a pessoa é presa, se faz a oitiva. E depois tem a parte investigatória, tem a parte de defesa, tem a parte de julgamento, e o intérprete ele tem que estar lá fazendo o trabalho dele. Tão importante, né, para atuar Exatamente, com os para que se entendam estrangeiros. cada um. Exatamente. Quando a gente fala, tem diferença, vamos supor, a gente sabe que o Japão, ele assim, tem muita, a baixa de criminalidade é muito, né, pequena, e como que é essa parte dos estrangeiros, né? Então, a gente sabe que quando tem esse julgamento lá, o tratamento, como que é isso? É tudo igual? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Muito obrigado também pela pergunta. É igual. Não há diferenciação no tratamento, no método de investigação e julgamento também tampouco. E para que isso seja igual a todos, é que eu como intérprete lá, para transmitir o que estão perguntando, o que ele está respondendo, Ah, dessa forma. então tá. Outra coisa, com toda essa trajetória, o senhor hoje já vivenciou muitos casos, né? Sim, E o senhor colocou toda essa experiência no livro, que o livro acabou de nascer, que a gente vai falar um pouquinho, que é esse aqui, muito obrigado. Colecionador de Crimes, né? Mas ele é muito focado na sua carreira, totalmente, né? São casos que o senhor vivenciou, Sim, é exatamente, é isso. isso mesmo. Então, qual que é o objetivo quando o senhor falou, não, eu vou escrever um livro e vou colocar toda a minha vivência nele? Nossa, muito obrigado. Sim, eu não queria deixar as minhas experiências do tipo um livro sensacionalista Sim. ou algo que chame atenção para o crime. E sim o porquê que a pessoa que foi trabalhar com um sonho tão bonito pode ter mudado de ideia e cometido esses crimes. Então seria um alerta para que isso a pessoa não faça mais isso novamente. Sim. E o Japão é muito, eu não digo rigoroso, Rigoroso. mas Hoje tem, qual que tem, como que, tem pena de morte para as sim, pessoas? existe a pena de morte no Japão. E, infelizmente, houve estrangeiros que foram condenados e até executados. Então,
é um alerta a mais para que a pessoa realmente não entre por caminho errado lá. E Sim. aqui está, tentei escrever da forma mais fácil possível para que a pessoa entenda que uma coisa que ele acha que não tem nada, entre parênteses, pode significar muito lá. Muito. O senhor tem algum caso que o senhor, vários, né? Mas que o senhor pode contar, que eu acho que é legal a gente ter essa experiência, que o senhor vivenciou, e aí falar um pouquinho pra gente dessa trajetória, assim, de alguma história que marcou a carreira do senhor? Assim, como o título próprio ele diz, o colecionador de crimes, Tem muita coisa que. então, algumas pessoas disseram, nossa, isso aqui é um tema ótimo para podcast, alguma coisa assim, mas não é bem assim, né? Sim, são E histórias reais, né? histórias reais. E quando se trata de crime, na vara criminal, realmente são coisas assim que mexem muito com a gente. Entretanto, eu escolhi colocar aqui principalmente duas histórias no final que mostra que não teve um fim trágico, como poderias Sim, dizer. Uniu famílias e também parece que teve um problema no sul, não é mesmo? Os animais, sim, né? Tem sim. um caso que eu Bem. comento sobre um cachorrinho também. Ah, bacana. E o senhor consegue contar alguma história que, assim, que marcou mesmo a carreira do senhor? Sim, tem um caso que infelizmente é um latino, porque eu também faço de espanhol, né? Sim. Não só de português, que foi no Japão e também com sonhos muito bonitos, mas infelizmente Acabou se perdendo no meio cometeu do caminho. exatamente 6 latrocínios, perdão, latrocínio, mas houve 6 vítimas. Foi um caso que me mexeu muito e tive que fazer terapia. Meu Deus, que a senhora acabou se envolvendo. É muito difícil também, né? Porque tá ali trabalhando, mas são histórias que tocam também, né? Tocam. E essa história tocou muito, pois foi colocado em dúvida a responsabilidade penal dele. Ou seja, foi necessário fazer tratamento não, análise psicológica dele e eu fui destacado também para fazer essas interpretações. Então eu tive muito próximo dessa pessoa e quando acontece isso a gente tenta entender um pouco mais a pessoa, né? Sim. E Foi uma coisa que marcou porque marcou tanto muito, sim. mexeu. Hoje, qual conselho que o senhor dá para as pessoas que querem ir para o Japão, né? Porque muitas pessoas querem ter essa experiência lá e é isso, e ter esse cuidado, porque hoje tem um índice muito grande com estrangeiros no Japão. Índice criminal? Isso, Não, né? Ainda bem. não, não tem. Ah, As pessoas já vão com o intuito, mas é isso, tem que ter o cuidado, porque se acontecer, é um olhar diferenciado lá, porque vai ser feito a justiça exatamente, é isso. sim, exatamente. Eu gostaria de alertar que coisas pequenas do dia a dia que aqui no Brasil é normal, lá não é normal. E o Sim, reverso também. O que é muito comum lá no Japão, eu creio que nos Estados Unidos, em Portugal também, que parece que há um certo problema lá, o que é normal para eles não é normal normal. para o brasileiro que veio para lá. Eu Certo. posso citar algum exemplo? Claro, por favor, vai ser uma aula que a gente está tendo aqui Nossa, muito hoje. obrigado. No Japão há muitas bicicletas e aparentemente abandonadas, com um lacre, lacre não, a proteção. Eu nunca vi no Japão a forma como as bicicletas estão paradas aqui na Avenida Paulista. São gigantes as É, travas e parece abandonada, mas não estão. E às vezes a pessoa usa essa bicicleta não com intenção de roubar ela ou furtar ela, apenas sim. para usar daqui até ali. Mas isso pode Isso ser já é uma muito mal infração interpretado lá. gravíssima. E há umas quitandas. Quitanda é onde vende fruta, não é mesmo? Sim, isso. Verdura. No Japão, onde não há nenhuma pessoa. Então os produtos estão na prateleira, a pessoa vai lá
e escolhe os produtos, a pessoa mesma faz a soma total, e se o dinheiro que ela tem é necessário retorno, a pessoa coloca na caixa o dinheiro e retira daqui o próprio troco. Sim. E vai. Eu não sei o que isso poderia fazer trabalhar na imaginação da pessoa, mas são essas coisas pequenas que fazem uma grande diferença depois. Quando a gente falar também agora um pouquinho do livro, esse livro, o público dele, né, quando a gente... quando o senhor escreveu, ele é um livro mais focado para advogados, para estudantes de direito? Qual que é o objetivo? Quando o senhor falou, não, eu quero colocar isso, é muito bom a gente ler, eu acho que para a gente que não é da área, é um conhecimento, conhecimento sempre é muito bom, mas quando o senhor escreveu, quem que o senhor queria atingir com o livro? Muito obrigado. Eu queria atingir justamente o pessoal com a qual eu trabalho, ou seja, que está sendo investigado, julgado, e mesmo cumprindo pena. Mas, veja bem... Atingir um outro público. Não? Nenhum deles ainda pôde tocar nesse livro. Foi lançado aqui no Brasil. Foi lançado agora, né? Sim. Recente. E justamente as pessoas que estão adquirindo ele são alunos, professores, coordenadores, e até o pessoal que já está trabalhando no setor judicial comprou esse livro. E eu não imaginava atingir esse abrir, né? Abrir o senhor fez um nicho, mas acabou atingindo várias pessoas. Sim. Falando um pouquinho agora para a gente encerrar, mas eu queria falar, eu sei que o senhor é um palestrante aí muito conceituado, hoje referência como intérprete, o senhor é a referência hoje que a gente tem, então me fala um pouquinho desse trabalho que o senhor faz de palestrantes também, que é tão importante aí nesse segmento. Sim, eu fico muito nervoso, há muitas coisas que eu quero falar, mas temos que ser diretos, não é mesmo? E eu tento procurar saber sobre aonde eu estou fazendo a palestra. Também eu gosto de ouvir de antemão quais as dúvidas que eles têm, não é mesmo? E o que é diferente. Parece que eles querem saber o que tem no Japão e o que não tem aqui, ou vice-versa. E no Japão tem a pena de morte. E o que é necessário, por exemplo, para um juiz determinar a pena de morte? Essas coisas eu tento saber para informar o máximo possível a pessoa que está me ouvindo nas palestras. Obrigada. O tempo é curto, mas foi um grande prazer receber o senhor. Eu que agradeço. Desejo muito sucesso. Acho que é um trabalho que, assim, o senhor é referência. Eu tenho uma honra de estar recebendo o senhor aqui hoje. Muito obrigado. Mas volte sempre, vai ser sempre um grande prazer. Eu acho que na próxima a gente vai falar um pouquinho mais da parte técnica, que eu acho, mas é importante a gente falar dessa história como profissional. O senhor colocou todo o coração, por mais que fale em crime, o senhor trabalha com essa parte, mas foi um trabalho que o senhor fez com muito carinho, com muito amor, então muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. E agora a gente vai dar uma paradinha, porque chegou o momento de cultura com a nossa querida Marília de Lima no quadro Ecoar Cultural. Confere com a gente. Olá, Carla, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso Ecoar Cultural. Eu sou a Marília de Lima e trouxe para vocês um pouquinho da nossa cultura, um pouco da nossa arte, e hoje o espetáculo para esse respeitável público fica por conta da Associação Cultural Berechicrim, que está localizada em Altamira, no Pará, porém para a gente entrar para ir para as aldeias é por Anapu. Eu estive lá e foi muito interessante. O que aconteceu lá nos dias 5, 6 e 7 de abril foi o Festival Coericangô, ou o Festival da Mandioca, um festival dedicado à fertilidade, um festival que celebra a vida.
Nesse festival, além de danças, cantos, pinturas tradicionais, aliás, ó, veja bem meu brinco, eles trabalham muito com grafismo, tem um trabalho maravilhoso, né? As menires, que são as indígenas, elas fazem brincos, pulseiras, colares maravilhosos, inclusive pintam também, tem tecidos, tem roupas, tudo com esse grafismo, tradição dos povos originários. Além disso, durante as apresentações, durante esse evento que celebra a fertilidade e a cultura, tem também várias oficinas de saberes. Os mais velhos trazem o seu conhecimento, trazem os seus rituais para os mais novos. E o objetivo de se patrocinar um evento desse, que foi patrocinado pela Equatorial Energia e também pelo Itaú, foi um projeto que foi patrocinado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, a famosa Lei Rouanet, e é um festival que tenta trazer para os indígenas mais novos um pouco dessa tradição, para que não morra, para que se perpetue e para que a gente tenha mais e mais cultura preservada. A gente não precisa deixar de fazer nada, mas a gente pode preservar o que é bom, o que traz os saberes que vão se perdendo pela história. Nesse festival, que acontece lá na Trincheira Bacajá, perto aliás, ali no Médio Xingu, né? É um festival que todo ano vai trazer um pouquinho dessa cultura. E se você quiser saber um pouco mais, vou deixar aqui o @ do Instagram deles para poder conhecer. Ou fala comigo, manda um e-mail e ponho vocês em contato com eles. Trabalho maravilhoso. E se você quiser saber mais informações sobre ECOA, quiser se cadastrar para receber informação sobre eventos, sobre projetos ou sobre cursos nessa área, é só você acessar e dar um alô pra gente. www.ecoa.com.br para ecoar conhecimento. E é isso. Aguardo vocês no próximo Ecoar Cultural. Tem muita coisa bonita nesse Brasil e eu tenho um prazer enorme de estar aqui com o Ecoar Cultural, junto com a maravilhosa Carla, apresentando para vocês. Até a semana que vem. Marília, querida, sempre um prazer, eu amo falar de cultura, arrasando como sempre. E agora eu tô aqui no estúdio com o empresário publicitário Silvio Zambello, que entende tudo de esporte, e é uma honra estar te recebendo aqui, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês na Com Brasil. O Fernando é uma pessoa que apoia muito o esporte e abrindo essa oportunidade a gente está aí para explicar, para contar um pouco das novidades. Você vibra esporte, né? Gosto então, muito. Eu acho que é tanta história. Para a gente começar, eu acho que já vem, é uma história de família, mas queria que você contasse um pouquinho essa sua trajetória profissional, principalmente no automobilismo, para a gente começar, que é tão forte, tão importante para o esporte hoje. Sim, o automobilismo teve uma história importante para o país. Assim, começou com o Chico Landi. O meu pai é da turma do Chico Landi, contemporâneo de corrida dele, e junto com o sócio do meu pai, o Piero Ganci, Ciro Caires, Camilo Cristófaro e uma outra turma que existiu nos anos 50, eles fundaram o primeiro clube de automobilismo aqui em São Paulo, que nasceu antes que a Federação Paulista de Automobilismo, que é o Automóvel Clube Paulista, que tem a sede aqui na Avenida Brasil com a 9 de julho. Esse clube nasceu para organizar as corridas de automóvel em Interlagos, que inaugurou entre 40 e 50. E eles se organizaram e eram filiados ao Automóvel Clube do Brasil, que era no Rio de Janeiro. E as primeiras corridas foram pelo Automóvel Clube Paulista e Centauro Motor Clube. Meu pai gostava tanto do esporte que era sócio fundador dos dois clubes. E aí começou duas provas tradicionais de São Paulo, que é as 1000 milhas e os 500 quilômetros de Interlagos, que era feito pelo anel externo, copiando a corrida da Fórmula Indy.
E, enfim, essa diretoria começou com isso, se passaram anos, as corridas vieram se organizando, foi montada a Federação Paulista de Automobilismo e a Confederação Brasileira de Automobilismo. E a gente, pelo Automóvel Clube, é filiado à Federação e à Confederação. Enfim, essa história veio rolando e esse vírus, né? Porque infelizmente a gente tem tanto vírus hoje, e o vírus do automobilismo eu peguei e, enfim, acompanhei a trajetória do meu pai e automaticamente comecei a correr de carro também. Participei da Copa Shell nos anos 80 pela Fiat e pela Ford. Ganhei algumas corridas e foi uma época muito bacana porque você tinha o envolvimento das montadoras. Sim. Uma fotinha, era um Fiat Uno? Fiat Uno Turbo. Esse Fiat Uno mas foi muito famoso porque os outros tinham motor 1600 e a gente corria com motor 1050 turbo. Você vê o que desenvolveu, que hoje você tem muito carro turbo de montadora. E a gente com esse carrinho deu pau em muita gente grande. Que legal. Então, todos os amigos da época, Paulo Gomes, Fábio Sotomayor, o Ingo, enfim, a gente chegou com esse Fiat, surpreendeu muita gente. E só não ganhamos o Campeonato Brasileiro de 86 porque tivemos 2 quebras e perdemos o campeonato, mas vencemos 2 ou 3 provas naquele ano. Bacana, e vem construindo aí um legado, né? Sim, tive a oportunidade, acho que foi o ano passado que acho que eu fui, Interlagos, e é uma emoção, né? Como que é para você também? Aí é o seu olhar também empresário, porque você tem essa parte do esporte, mas organizar um evento, e quando organizar um evento de grande porte, como que é esse desafio? Sim, é aquilo, você acaba gostando e jogando em todas as posições. Quando o meu pai, antes de falecer, ele assumiu a presidência do Automóvel Clube e durante bons anos ele falou, precisamos reeditar os 500 quilômetros. E daí eu parti para o lado empresarial, que era organizar. Conseguimos o patrocínio do Grupo Comolate, que dentro do grupo tem uma distribuidora de autopeças, que é a maior distribuidora do país, que se chama Sama, e ele comprou outras empresas e eles nos patrocinaram, como também a Pneus Yokohama, a Com Brasil entrou fazendo a cobertura e a gente organizou várias provas e a última edição aqui em Interlagos foi em 2022 que vocês participaram. Em 2023 já teve problema de data no autódromo, eu acabei levando para o autódromo de Londrina a convite da federação de lá. E esse ano, que seria a 40ª edição, eu quero fazer em Interlagos e estou numa briga muito grande. Hoje eu sou o presidente do clube, estou com essa briga e com o apoio da confederação para a gente conseguir uma data no Autódromo de Interlagos para realizar a 40ª edição. E está previsto para que mês esse ano? Seria normalmente em setembro. Setembro. E é essa data que a gente está pleiteando e tem aí uma discussão, vamos ver se a gente consegue a data. Vai dar tudo certo. Espero, vai ser um prazer estar com vocês, porque foi muito legal. Foi muito bom, Teve né? bastante bate-papo, a gente trouxe os pilotos, o pessoal, o Dedé Gomes e o que me fugiu o nome agora, deram um show na narração da corrida. O Cacá Muniz. Foi um espetáculo, o Cacá entende tudo, sabe tudo de automobilismo. Enfim, é gostoso, né? É prazeroso. Foi uma experiência muito incrível. A gente, né, eu cheguei lá, a gente fica encantada, porque ter a experiência de poder conhecer, ver os carros, né? Tá ali vivenciando tudo aquilo junto, e tava lindo, né? Primeiro que eu fiquei encantada pela organização do evento. Obrigado. Então, eu acho que é isso, vai dar tudo certo. Eu acho que São Paulo merece esse evento aqui, a gente vai ficar na torcida para ter essa data em Interlagos. Maravilha. Né? E vamos continuar. Além disso, você tem hoje também uma nova categoria, um novo esporte que é novo e não é, né? Ele é forte nos Estados Unidos, mas você teve um olhar e você está fazendo um trabalho, então eu quero saber tudo aí do pickleball, é isso? Pickleball. Na realidade, eu moro perto do Parque Ibirapuera e outro dia estava passeando no parque, isso há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, e vi um pessoal jogando. Eu jogo tênis e joguei muito frescobol na praia. E vi esse pessoal jogando esporte, a raquetinha era um esporte meio de velocidade, bacana. Eu encostei lá, o pessoal, e aí, quer jogar? Você joga alguma coisa? Eu falei, jogo tênis.
Eu estava de Porque calça. ele tem essa referência do tênis, Do tênis. né? Ele lembra muito mais o tênis do que o beach tênis, porque a bola pode pingar. Só que ela tem uma área que é uma área tipo a mini área, que você não pode entrar. Você só pode entrar nessa mini área se a bola pingar. Senão você tem que ficar atrás e a ideia é matar o ponto, né? Que você joga em dupla ou em simples. E você voleia muito, é um jogo de voleio, que é bárbaro, que para quem gosta de jogar na praia, eu joguei a vida toda, eu me encantei com o negócio, eu cheguei de calça, roupa, celular, larguei tudo no canto, saí pingando. A calça torci, a camisa eu tive que tirar porque pingava. Que esporte é esse? Daí eu me juntei com essa turma do Ibirapuera e foi se juntando um monte de empresários. Quem já veio seu olhar. Quem trouxe o esporte foi o Mado, um amigo nosso, e o Darwin, eles que me convidaram, e eu me apaixonei tanto pelo esporte que daí, com essa outra turma, a gente está se organizando e montamos a federação e a confederação. Dessa parte faz o Paulo, que é um amigo nosso, que também é voltado ao esporte, fez um trabalho muito forte dentro da prefeitura, e a Fernanda Jubran também, o Jorge, e conseguimos fazer a federação e a confederação. Mas tudo agora. A gente nem fez o coquetel de apresentação. O coquetel de apresentação vai ser dia 29. E o primeiro campeonato tem 2 edições que eu mandei agora, que é uma do Campeonato Paulista e outra do Brasileiro, mas estamos se organizando e vai vir gente do Brasil todo jogar. Que legal! Muito legal o esporte, eu recomendo, pode jogar tanto criança, isso que eu ia perguntar. gente de mais idade. Para o torneio, vai ser dividido por categoria. Vai ter categoria até 13 anos, dos 13 aos 45, dos 45 aos 60, 60 a mais, dupla mista, dupla feminina, masculina. Sempre duas? Não, vai ter as duas partes, porque pode jogar em dupla ou simples. Vai ter o campeonato de simples também. É que é um jogo mais corrido, porque a bola é de plástico e ela é um plástico duro e furada. Então, por mais que você bata na bola, ela prende velocidade, mas é um jogo que você precisa correr muito. Então, quem quer queimar caloria e ter corpo de Miss, pode jogar, que o esporte é espetacular. Que bacana. E que lugar que vai ser o campeonato? Que vai ser o primeiro em São Paulo, né? Vai ser um no SESI, acabamos de fechar com o SESI, o SESI adorou o esporte, está montando as quadras, vão ser 8 quadras dentro do SESI, aqui na Vila Leopoldina. Que legal. E daí eu te passo a data exata, porque agora de cabeça eu não me lembro, e logo depois vai ter o da confederação no mesmo local. Que bacana. O que o esporte significa para a sua vida? Porque assim, você respira, né? Sim, acho que o esporte é muito importante por corpo, mente e alma, porque ele te tira a tensão, ele te faz movimentar, ele te dá adrenalina, quer dizer, ele é tudo de bom, ele se compara a você namorar quando você tem um bom relacionamento. Ele literalmente transforma vidas. E é muito importante ter isso no dia a dia das pessoas, né? Exato. E bacana. E você nessas suas 2 paixões, porque eu sei que você é apaixonado pelo automobilismo, mas escutando você falar dessa nova categoria que você está trazendo, esse novo esporte, seu olho brilha, Sim. é aquela vontade de fazer acontecer. E já deu certo, né? Já é um sucesso. Sim, graças a Deus me convidaram para ser vice-presidente da federação. E a gente está ajudando. Eu acho que é uma soma de amigos, de atletas também, porque tem os atletas, como é um jogo novo, está vindo muita gente do tênis, do beach. Então está todo mundo querendo ver e criar um ranking, um campeonato. Tudo que é esporte é muito legal. E, enfim, a gente, como tem um pouco de experiência, tanto participando como organizando, acho que formamos uma turma bacana e estamos nos organizando para fazer o esporte estourar. E o campeonato em si ele dura quantos dias? 3 dias. 3 dias? Sexta, sábado e domingo. Porque tem essa divisão de classes. O último campeonato que a gente fez, sem ser pela federação e confederação, deu 300 atletas. Meu Deus, imagina. E agora vai ter uma assim... A gente vai limitar, porque senão se estende muito. Então, e como que vai ser feita essa seleção para participar do torneio? Assim, aí as pessoas se inscreve na federação e na confederação e participa do torneio para ser ranqueado.
porque a ideia é criar um ranking, depois levar esse esporte, os campeões, para participar de um torneio fora. Então, tudo isso a gente está se organizando para chegar nesse estágio. E com certeza vai ser muito sucesso. Vem jogar você também. Eu quero ir lá experimentar. Vem experimentar, lógico. Vamos trazer o Fernando também, fazer ele correr um pouquinho. Mas a gente vai estar lá torcendo. Parabéns por essa trajetória, por ter esse olhar, né? Eu amo esporte, eu acho que é tão importante na vida das pessoas, e principalmente quando cai na mão de uma pessoa que é apaixonada e tem esse dom empresarial que faz acontecer, né? Obrigado. Porque eu falo assim, não é só querer, mas a gente tem que ter as ferramentas para fazer isso virar uma realidade. E você tá... graças a Deus, eu tive muita experiência do automobilismo que eu estou trazendo, tanto na federação, no clube, na confederação. Então, toda essa bagagem eu estou trazendo para o pickleball agora. Que não deixa de ser um esporte de velocidade. Meu Deus, eu preciso ir lá. Eu estudei algumas coisas, mas eu nunca fui pessoalmente. Eu quero ir lá para conhecer. Muito legal, muito legal. Fora a brincadeira... Porque muitas pessoas não conhecem mesmo. É uma coisa que quando você fala, né, algumas pessoas falam, mas ainda é um trabalho É uma novidade. É uma novidade. Depois, ele é mais fácil que o beach, porque o beach é um jogo bacana, porque joga na areia, é bárbaro também, mas a bola não pinga. E o nosso esporte, a bola pode pingar. E como tira a velocidade, te dá mais frequência de jogo. O ponto é mais longo. Então é muito legal. Vou lá conhecer. Silvio, eu queria agradecer, viu, sua presença. O prazer foi meu. A casa aqui é sua, você já faz parte da família. Ótimo. Volte sempre. Obrigado. Com certeza esse ano a gente vai falar ainda muito, porque a gente vai fazer a cobertura. Eu quero falar do torneio a hora que sair, e também do 500K, que a gente vai torcer aqui para ficar em Interlagos esse ano. E se caso não tiver a possibilidade de Interlagos, já tem algum destino? Londrina, o estado do Paraná, a federação de lá, sempre eu tenho um bom relacionamento com eles. Tenho algumas equipes lá do Paraná que eu me relaciono bem, vamos ver. Talvez leve para lá. Eu gostaria de ser em São Paulo, né? Mas lá eu me sinto em casa também. Eles me recebem muito bem. É importante a gente ter os 500K esse ano. É isso aí, 40ª edição. É verdade. Obrigada, parabéns, viu? Obrigado vocês. Foi um prazer e conto com você dia 29 no coquetel. Com certeza. Da apresentação da Federação e da Confederação do Pickleball. Obrigada, viu? E agora eu estou recebendo ele aqui no estúdio, um amigo muito querido, para falar de um tema muito importante. Seja muito bem-vindo, Diego Souza, querido. Obrigada, viu? Prazer estar aqui. O meu prazer é meu. Você é advogado, eu falo porque ele é meu amigo, Diego, e assessor parlamentar, né, do vereador Gilberto Nascimento. Isso. E hoje está aqui para a gente poder falar de um tema muito importante, que é a consciência cidadã. É isso? Isso. Agradeço aí o convite, né, por estar aqui. Prazer, né, falar de um tema muito importante. Vamos tirar dúvidas. Sim, é um tema que muda a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E é um tema que chama as pessoas para fazer parte, né? Porque a gente acaba com o tempo colocando a responsabilidade nas esferas maiores. Sim. Mas a responsabilidade começa... com voto. Com a consciência, para poder escolher o seu representante. Com a relação entre direitos e deveres. Sim. Que isso é importante, porque as pessoas estão, às vezes, um pouco longe dessa consciência de direitos e deveres. E isso aí atrapalha, porque ela gera uma cobrança, mas não gera uma responsabilidade. Sim, esse ano a gente tem eleição, por isso que eu convidei o Diego para vir aqui hoje. Acho que é muito importante a gente passar informações que, às vezes a pessoa fala, é uma coisa básica, mas é importante que muita gente não sabe. Então, vamos começar pela parte de documentação, né? A pessoa para votar, a gente teve aí o processo de regularização. Me fala um pouquinho dessa parte, o que você pode falar para o nosso público, porque agora a gente vai ter novas eleições. Infelizmente, o prazo já acabou, o calendário eleitoral, porque todo ano, né, quando começa ali o ano eleitoral, o TRE, o TSE, ele tem um calendário. E esse calendário ali tem as filiações, e no dia 8 do mês agora de maio, encerrou o prazo. Então a pessoa que tem o seu domicílio eleitoral, que ela mudou de residência, mas ela vai ter que ou ir votar no seu local ali de votação, se deslocar de cidade, ou justificar. É importante que ela faça um dos dois, por quê? Porque se ela ficar inadimplente com a justiça eleitoral, isso gera um monte de impedimentos, como não vai poder emitir passaporte, não vai poder tomar posse de um cargo público, então isso gera alguns problemas.
ou é um caso tem que pagar a multa, né? Sim. Eu sempre recomendo que a pessoa tenha essa consciência cidadã. Quando a gente fala consciência cidadã, o que acontece? A consciência é a percepção que a pessoa tem em relação ao ambiente que ela vive, né? Ou as pessoas que ela se relaciona. Então, essa consciência cidadã, e o que é cidadão? É uma pessoa que pertence à cidade. Sim. É uma pessoa que mora no local. E ela tem o dever, né, e a responsabilidade de ser parte da mudança que ela tanto quer para aquela região. Tanto acredita E ela não entende. Eu converso com pessoas e as pessoas têm dificuldade de entender como elas são realmente importantes. Por exemplo, eu trabalho com o vereador Gilberto Nascimento Júnior, né? E lá a gente, no gabinete, recebe diversas demandas. Sim. A gente conta muito com os olhos da população para chegar até nós as demandas e atender com excelência. É verdade. Então, as pessoas Isso têm é um diferencial mesmo, porque a gente se conheceu assim, eu acabei tendo um projeto e levei, você nem me conhecia e recebeu com tanto, com um olhar, falar, sim, eu vou olhar para você, vou olhar para o projeto, porque às vezes a gente acha que, nem tem, né? E é muito legal, você tem esse olhar de entender às vezes o que o eleitor quer, o que ele precisa, e isso é muito importante. Então a gente consegue definir o nosso direcionamento através do voto, né? Isso. E além do voto, todo o processo. Porque, por exemplo, o mandato tem 4 anos. E o período eleitoral, né, a gente tem de 2 em 2, mas estou falando no caso de vereador e prefeito. São 4 anos. Então tem 4 anos para você ter esse relacionamento com o parlamentar que você escolheu. Sim. E infelizmente as pessoas não lembram quem votou. É verdade. E se ela não lembra em quem votou, ela não tem como cobrar. É como se você entrasse numa loja, comprasse um produto e depois não sabe onde está a nota fiscal e não sabe a loja que você comprou o produto. Porque se tiver algum problema com o produto, você não tem onde recorrer. Uma coisa importante, eu acho, é assim, muitas pessoas não sabem a diferença, e eu queria que você explicasse, do voto nulo para o voto branco, né, que a gente fala, porque isso é importante, às vezes tem muita gente que tem essa dúvida, né, a gente sabe que tem, mas é legal você esclarecer, por mais que seja simples, eu acho que levar para o nosso, né, para quem tem, qual a diferença e como que isso impacta na votação. Olha, é assim, existem termos técnicos que assim, a gente está falando para uma grande quantidade de pessoas, então muita gente vai estar muita história, né, que as pessoas contam. Então, falar, se votar nulo vai para outro, não sei. Legal você explicar exatamente como é a regra. Eu vou ser bem direto assim para colocar. O voto nulo ou voto em branco, ele diz que você, isso é a minha percepção bem. Estou dando uma linguagem bem popular. É o sinal que você silenciou a sua voz naquele período. E é verdade. Então, e aí qual parte que vai... Eles falam quando é o branco que vai para quem tá... Tem uma diferença ou não? Ele é anulado os dois, realmente. Isso. Ele não vai... Nenhum dos dois. Porque tem esse mito, as pessoas falam, né? Que vai pro outro. Não, só que eu sempre bato na tecla do seguinte, que quando você não vota, você está silenciando a sua voz. Então, por que as pessoas fazem isso? Porque elas não pesquisaram e não procuraram um candidato que realmente representasse as ideias dela, o que ela pensa, o que ela acha. Isso é muito perigoso, porque depois ela não tem quem cobrar. Porque o político, o vereador ou o deputado estadual, seja quem for, ele é um representante de uma parcela da sociedade. Sim. Então, eu creio que quando a pessoa se omite nessa questão, ela fala, não, eu não vou votar, eu vou votar em branco, vou votar em nulo, vou votar nulo. Ela está dizendo o seguinte, eu não escolhi ninguém, só que, vamos lá, nós temos 55 vereadores na Câmara Municipal. Se ela votar em branco e nulo, não serão 54. Exatamente. Vai ser eleito todos que precisam. As 55 cadeiras serão preenchidas, então serão 55 parlamentares que vão representar uma parcela da população. Exato. Então, se a pessoa não escolhe, ela está dizendo o seguinte, alguém vai escolher por mim. Com certeza. E aí ela fica à mercê disso, infelizmente. Isso. E qual que é o seu olhar, assim, hoje? A gente está num ano que está uma movimentação grande. Eu sei que você está fazendo um trabalho aí de conscientização, principalmente nesse sentido. O que você tem para dizer, principalmente para os jovens que vão começar, né, a primeira votação deles? Então, é importante ter esse seu olhar. Olha, eu recomendo que realmente, assim, eu dou sempre o exemplo de uma empresa, né? Falando de empresa, porque as pessoas têm mais contato com isso. Imagina que a cidade é uma grande empresa, tem um grande patrimônio, um grande orçamento,
E cada um de nós somos parte, nós somos pequenos acionistas dessa cidade, porque a gente contribui com o imposto. E aí, nessa contribuição de imposto, nos torna sócios, né? Sim. E aí eu pego e coloco essa administração para uma pessoa que está cuidando dessa minha empresa, na qual eu faço parte, que eu devo zelar, e não acompanho. Eu acho que ninguém faria isso. Ninguém investiria numa empresa e deixaria para lá, Exato. né? Então, o que a pessoa faz? A pessoa tem que realmente participar, porque ela contribui com os impostos, ela usa os serviços públicos, né? O transporte, segurança, infraestrutura, zeladoria, tudo que envolve ali, né? A cidade. Então, ela precisa realmente participar. E como é que você vai participar de uma forma eficaz? Pesquisando e acompanhando o seu candidato. Independente da ideologia da pessoa, ela vai se identificar com o candidato, ela vai acompanhar esse candidato e vai realmente cobrar, caso ele seja eleito, ela tem acesso ao gabinete, ela tem acesso às redes sociais, ela tem acesso ao e-mail. A Câmara hoje, a Câmara Municipal de São Paulo, ela tem um site muito rico. Né? Com muita informação, tem muita informação. Ali você pode acompanhar audiências públicas. Audiências públicas eu acho bem legal você falar, porque as pessoas não sabem que elas podem, né? Elas podem ir lá e é muito importante, assim, saber que tem essa abertura. Sim, e aí você entender como funciona as leis que impactam impacta a vida das pessoas diretamente. Vou dar um exemplo aqui, falar um pouquinho do processo legislativo, porque as pessoas desconhecem. Qualquer pessoa pode ter acesso a um gabinete, e ali conversar com uma assessoria, falar sobre um problema. Através desse problema, a gente enxerga ali, nós que somos técnicos, nós vamos enxergar, olha, isso é uma questão de política pública, isso vem do executivo. E não, isso aqui a gente pode fazer um projeto de lei para melhorar a cidade. Legal. Através de um problema que um cidadão, um munícipe, identificou. Legal. E aí a gente vai construir um projeto. Quando a gente entra com esse projeto ele tramita pela casa. A gente costuma dizer tramitar, ele tem um caminho a seguir, até ser aprovado e ser sancionado pelo prefeito. E aí o que acontece? A gente passa, aí o projeto passa na primeira comissão, CCJ, que trata sobre legalidade ou ilegalidade do projeto. E ali a própria comissão chama audiências públicas. Qual que é o propósito da audiência pública? É convocar a sociedade, os munícipes, para discutir sobre o projeto. E aí ele vai discutir. E aí ele vai falando, vai dar opinião, vai poder contribui com o olhar dele. E aí vocês acabam identificando se aquilo realmente, né, faz parte. E é muito importante porque está ouvindo a população. Isso. E aí eles podem participar. E aí tem a participação online. Pode acompanhar pelo YouTube, pelo site da TV Câmara, pelo canal da TV Câmara. Você pode escrever no chat a sua opinião. Eu, por exemplo, eu acompanho algumas sessões, porque às vezes acontece 2, 3 ao mesmo tempo. Eu vejo ali os comentários, vou anotando, vejo, porque isso me ajuda. Exatamente, no dia a dia, para vocês poderem desenvolver, né? Isso me ajuda, então eu vou acompanhando. E ali a gente vai colhendo as informações, para quê? Para construir um projeto melhor. Às vezes um projeto que entrou de um jeito, a gente vai colocando o quê? Emendas para mudar texto, substitutivo. E a gente vai, é como se fosse uma criação mesmo. Um projeto de lei é um bonequinho de barro que a gente vai criando e ali o pessoal vai dando palpite e a gente vai ajustando da melhor maneira dentro do que é possível fazer, né? Porque é muito legal, assim, importante é a população saber, ainda mais essa parte de emendas, né, do recurso. Tanto a coisa boa é feita, né? Tanto projeto, tanto social, educação, esporte. É muita gente que é abraçada com esse. Então, é por isso que é muito importante mesmo essa conscientização, porque dali sai muita coisa boa. São projetos que às vezes, nossa, eu faço muita matéria, eu conheço, eu fico encantada de ver ali e falar, meu Deus, se não fosse essa ajuda, a pessoa não conseguiria fazer, enfim, e transforma a vida de tantas pessoas, né? A questão da saúde, por exemplo, melhorias, a gente recebe relato de moradores de regiões mais periféricas, falando, olha, a UBS que eu frequento, né, a unidade de atendimento de saúde, ela tem X problema. E aí já vi casos do vereador ir até o local, para poder verificar. Aí falar, olha, vamos deixar tal recurso para cá, porque a gente precisa reformar a UBS, ampliar a UBS, comprar um equipamento, um tomógrafo, sabe, coisas assim do dia a dia. E aí a transformação, é óbvio que numa cidade grande como São Paulo, as pessoas vão, olha, mas isso... É muita coisa para fazer. É que é muita coisa. É muita coisa, são 12 milhões e meio de habitantes.
Mas tem muita coisa boa sendo feita, Está sendo né? feita, só que a gente precisa dessa parceria e não do distanciamento, porque as pessoas vê situações isoladas na política e falam, eu vou me distanciar, porque isso não presta. E eu costumo dizer em tudo isso, se você precisa construir uma casa e teve uma experiência com um pedreiro ruim, não significa que você vai encerrar a construção. Você vai procurar um outro profissional. Com certeza. Em tudo na vida. Você tem as experiências ruins, você vai superá-las e procurar quem realmente você se identifica. E isso gera uma preocupação e uma cobrança de uma participação maior da sociedade. Sim. Porque elas ajudam nessa construção. Então eu sempre incentivo, através do meu Instagram, das coisas que eu participo, das palestras que eu dou, falo, olha, gente, a participação de vocês é fundamental. É muito importante ter esse direcionamento. Eu acho que isso, hoje a gente não está falando de partidos aqui, a gente está falando de você ter um olhar para um propósito que você acredita. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar. O meu olhar eu acho que a gente tem que procurar candidatos que tenham o nosso propósito, que isso vai fazer com que a gente consiga estar acompanhando ele e eles precisam do voto. Então, eu acho que é um conjunto, né, de ver o que a gente precisa, mas quem está fazendo. Então, tem tantas oportunidades e procurar e ter esse conhecimento para poder, na hora do voto, chegar lá e contribuir. É isso. Sim, a mensagem que eu dou, até direcionando aí para o telespectador, é que você pode muito contribuir e deve contribuir, porque a sua participação, a sua contribuição também faz parte da transformação que a sociedade tanto clama, né? Vamos dizer assim. Então, pesquise sobre o seu candidato, sobre os candidatos, analise com carinho, com cuidado, com aquela mesma força que você às vezes dedica em coisas que você gosta de fazer. Entenda uma coisa, a sociedade depende de você também para poder fazer parte dessa transformação. Então, nós estamos num ano aí de eleição e contamos aí com a participação de vocês nessa escolha tão importante para a nossa cidade. Obrigada, queria agradecer, sempre um prazer, a casa é sua, volte sempre. Muito obrigado. Acho que é muito legal a gente trazer tudo que informa a população, enfim, trazer esse conteúdo. Então, queria te agradecer pela participação. Eu que agradeço aí pelo convite. O programa fica por aqui. Até semana que vem. Um grande beijo.